Cívilis esclareceu-me que se tratava da ignomínia ou castigo menor. Por causa de alguma falta, que o oficial não me pormenorizou, aquele soldado fora castigado a permanecer durante todo um dia com uma carga de terra em cima das costas. Eliseu confirmaria que aquele tipo de penalização tinha sido inventado pelo anterior imperador Augusto. A soldadesca voltara às suas tarefas habituais. Alguns, sentados em bancos de pinho, debaixo das arcadas, esforçavam-se na limpeza dos cinturões e espadas ou consertavam as sandálias. Recordo que, ao ver o calçado de um daqueles soldados, chamou-me a atenção a sola. Peguei numa das sandálias e, ante o olhar atônito do seu proprietário, contei os pregos que nela estavam cravados. 14. Fazia um S partindo do calcanhar e enchendo praticamente a totalidade da sola. Como também registrei, aquele mortífero calçado ia originar dolorosas lesões no corpo de Jesus de Nazaré. Deviam ser 3 da tarde quando, depois de recuperar a minha vara de Moisés e saudar Cívilis, José e eu atravessamos a ponte levadiça, dando por concluída aquela agitada e instrutiva visita à residência oficial de Pôncio Pilatos. Ao ver-nos entrar na mansão de José, o saduceu a quem eu pedira que seguisse os passos de Judas Iscariotes, e que nos esperava desde um pouco depois da hora sexta, às 12 do meio-dia, beijou-nos na face em sinal de boas-vindas. Ismael ben Piabi I, descendente daquele que fora sumo sacerdote Simão e também saduceu II, a quem nunca poderei agradecer todas as informações e toda a sua lealdade, acomodou-se no pátio onde tivera lugar o almoço com Jesus e os gregos e, depois de falar a José nos antecedentes da missão que lhe confiara, começou a contar-nos o que acontecera no templo. José de Arimateia, tal como me dissera Ismael no átrio dos gentios, era mais um dos amigos e discípulos de Jesus que, como era natural, conhecia as irregularidades de Judas como administrador do grupo, bem como a sua cada vez mais aberta oposição às ideias sobre a natureza do reino que o mestre pregava. No fundo, reconheceu Ismael, aquele encontro comigo fora obra da providência. Enquanto se dirigia para o interior do templo, em busca da informação, o saduceu foi amadurecendo um plano que, ao expô-lo a José, este imediatamente aprovou. A demissão daqueles 19 membros do Sinédrio, entre os quais se encontrava, fora, talvez, uma medida muito precipitada. Os adeptos do mestre conheciam o decreto de perseguição e captura de Jesus e não tardaram em lamentar aquele abandono em massa do supremo órgão de justiça. Sem um homem de confiança que pudesse vigiar de dentro os passos do Sinédrio, a segurança do Rabi da Galileia e de todo o grupo via-se gravemente comprometida. Era preciso que alguém simulasse o regresso ao Conselho dos 71, atuando como espião. E aquela, meditou Ismael, podia ser a melhor altura para apertar a vigilância a José, o Caifás, e aos seus partidários. O apaleamento ou castigário era uma execução solene, que se aplicava mesmo a oficiais. Nela incorriam todos aqueles que abandonassem o seu posto de guarda, os que se entregavam à pilhagem nas casas e povoações por onde passava a legião, os que se revoltavam contra os seus chefes, os homicidas, ladrões, os que perdiam as suas armas, os que reincidiam pela terceira vez na mesma falta, os que atentavam contra o pudor ou os que eram responsáveis de negligência nos postos de sentinela da noite. N. 2 Simão filho de Boetos. Fui sumo sacerdote em Jerusalém, entre os anos 22 a a.C. Um irmão de Ismael, também do poderoso e abastado grupo dos saduceus, seria sumo sacerdote por volta de 61 depois de Cristo. N. Assim, enchendo-me de coragem, prosseguiu Ismael, dirigi-me aos aposentos do sumo sacerdote, solicitando uma entrevista com ele, e, conhecendo como conheço a extrema vaidade e cobiça de Caifás, fui buscar uma taça de ouro e prata. Não foi muito difícil, principalmente, pôr nas suas mãos aquele rico presente, convencer Caifás das minhas honestas intenções de voltar ao seio do Sinédrio. Depois de profundas reflexões, disse-lhe, acabei por compreender que estás com a razão. É blasfemo que este Galileu ande pregando a ressurreição dos mortos. O sumo sacerdote alegrou-se com esta minha decisão, recomendando-me que advogasse junto dos outros dissidentes para que me seguissem o exemplo.
Graças a tal astúcia, queridos amigos, pude ter acesso nesta mesma manhã a uma reunião informal de Caifás com o Sinédrio em que, sem que o suspeitasse, Judas ia ser um dos protagonistas. Ismael fez uma pausa e, agarrando-me as mãos entre as suas, acrescentou: "E tudo te devemos, irmão Jazão. Que Deus, bendito seja o seu nome, te abençoe." No mais íntimo do meu ser começou a nascer, no entanto, uma incômoda incerteza. Que acontecera naquela manhã no templo? Por que me agradecia a Ismael tão efusivamente a minha ideia de seguir Judas? 1 hora depois da terceira, pelas 10 da manhã, como vos dizia, a quase totalidade do Sinédrio reuniu na Sala das Pedras Talhadas. Durante um bom momento, os ali reunidos discutiram a natureza das acusações contra Jesus e, especialmente, a forma de prisão e o processo a seguir para conduzi-lo junto da autoridade romana e garantir a execução da sentença de morte. Este último ponto é o que ainda preocupa Caifás e os escribas e fariseus. Sabem que o procurador não é homem fácil e não conseguiram estabelecer acordo sobre os argumentos jurídicos que deviam apresentar-lhe. Segundo averiguará Ismael, na noite anterior, a de terça-feira, enquanto Jesus e os seus discípulos regressavam de Getsemane, o Sinédrio voltara a se reunir, analisando o último discurso do Galileu no adro do templo. Todos, por este ou aquele motivo, ratificaram as anteriores decisões do conselho, pressionando Caifás para que procedesse imediatamente e sem mais demoras à prisão de Jesus de Nazaré. Suspeitando que o rabi da Galileia não se apresentasse no templo no dia seguinte, quarta-feira, o sumo sacerdote e os conselheiros prepararam uma nova e mais preciosa ordem aos levitas para que a captura tivesse lugar antes de sexta-feira. Eu sabia, pela documentação de Flávio Jósefo, Antiguidades, Chile, que os saduceus utilizavam e comiam em utensílios de ouro e de prata. Uma vez que negavam a ressurreição dos mortos, procuravam gozar ao máximo a vida terrena. Nesta atitude se notava uma clara influência helenística. Por seu lado, Caifás tinha ou compartilhava as ideias dos saduceus. N. Do M. 240-241. No entanto, uma pergunta ficou no ar: como prender o impostor sem excitar as massas e, principalmente, sem provocar a guarnição romana, responsável pela ordem em Jerusalém? O grupo dos saduceus mostrou-se muito mais radical que o dos escribas e fariseus. Votaram pelo assassínio do rabi. Contudo, os fariseus recusaram a proposta por a considerarem muito arriscada. Dizes que na assembleia desta manhã, interrompi o saduceu, voltaram a ser expostas as acusações contra o mestre? Assim foi. Poderias concretizar, mas, para os fariseus, os motivos são diferentes dos apresentados pelos saduceus. Baseiam-se no seguinte: primeiro, temem Jesus porque são muito conservadores e não desejam que as pessoas lhes retirem o seu velho prestígio como mestres em religião. Segundo, defendem que Jesus é transgressor da lei e afirmam que violou o sábado e muitas outras cerimônias sagradas. Terceiro, consideram uma blasfêmia que se autoproclame filho do divino. Quarto e último, sentem-se ofendidos pela última denúncia do rabi no templo. Quanto aos saduceus, os seus desejos de ver morto o nosso mestre baseiam-se nisto. Primeiro, temem que a crescente simpatia do povo por Jesus ponha em grave perigo a existência da nação porque os romanos, dizem, nunca aceitarão um movimento revolucionário como aquele que Jesus parece pregar. Segundo, a estranha doutrina do rabi da Galileia, que prega a irmandade entre todos os homens, parece-lhes um insulto. São eles os únicos responsáveis pela ordem social e temem perante tal corrente filosófica. Terceiro, a limpeza do templo que o mestre levou a cabo, provocando o derrube das mesas dos cambistas e a sua retirada do átrio esgotou-lhes a paciência. Segundo as minhas notícias, as suas perdas econômicas foram muito avultadas, como cálculo que saibas, tanto Caifás como seu sogro, Anás, têm parte no negócio dos intermediários e cambistas de moedas, mesmo que o mestre fosse o autêntico libertador de Israel. O sumo sacerdote tem o seu coração afogado pelo ódio e pelo ressentimento e não descansará enquanto não o eliminar. Ismael fitou José com profunda tristeza e acrescentou: a sua sorte está lançada.
Tentei que a conversa não se desviasse e supliquei ao saduceu que nos informasse quanto ao que se passara naquela manhã. Já vereis, segundo as minhas averiguações, durante a terça-feira, Judas teve uma reunião com alguns dos seus amigos e parentes. Entre os primeiros encontravam-se saduceus, íntimos da família de seu pai. E foram estes os que o animaram a dar o passo que, fatidicamente, acaba de dar. Judas Iscariotes tinha-lhes dito que, depois de muito meditar, chegara à conclusão de que a sua permanência no grupo de Jesus tinha sido um erro. Por quê? Voltei a interrompê-lo, ardendo em desejos de conhecer as verdadeiras razões que tinham levado Judas ao seu ato. Segundo disse, o mestre era apenas um idealista, um sonhador bem-intencionado, mas não o esperado libertador de Israel. E acrescentou que a sua obsessão era encontrar maneira de se retirar daquele movimento de modo honroso. Esta confissão de Judas foi habilmente aproveitada pelos saduceus, que lhe falaram ao coração, garantindo-lhe que a sua renúncia seria muito bem acolhida pelos dignitários sacerdotais. E chegaram a prometer-lhe, mesmo, grandes honras e reconhecimento público, bastante para elevar o seu prestígio entre os hebreus e apagar aquela infeliz associação com os pouco cultos galileus. Aquela armadilha foi a perdição de Judas. Conhecendo seu agudo sentido do ridículo e a sua ambição irrefreável, as promessas de honras, dignidades e reconhecimento público desencadearam irreversivelmente a sua já decisão de desertar do grupo de Jesus.